Hoje o Senhor me direcionou para falar sobre um tema aqui com vocês. Eu coloquei um título na mensagem de hoje, e o título ele pode parecer um pouco estranho a princípio quando você ouve, mas eu coloquei assim: eu cuido bem se eu cuido bem de mim. Eu só posso cuidar bem se eu cuidar bem de mim. E eu não sei o que você pensa dessa frase. Eu não sei o que você imagina, né? Talvez você possa estar pensando: poxa, mas o que o pastor Cássio ele vai aprontar hoje? O que ele vai dizer? O que ele quer nos ensinar? O Espírito Santo, ele ensina. Na verdade, nós somos apenas instrumentos. Mas, quando eu estudava e quando o Espírito Santo ele me tocou a falar sobre isso, quando eu coloquei esse título, eu até falei para o meu irmão, eu tinha colocado um outro título um pouco diferente, mas depois eu falei: poxa, mas eu acho que é melhor este aqui. Porque eu tinha colocado: só pode cuidar quem cuida bem de si mesmo. E aí, fora isso, embora isso seja uma verdade, só que na prática não é isso que acontece. Tem pessoas que cuidam sem cuidar de si. É isso que nós vemos muitas vezes. É isso que a gente vê que algumas vezes causa frustrações. Então eu não sei o que você pensa dessa frase: cuido bem se cuido bem de mim. Particularmente, então, eu imagino que todos nós, ou todo aquele que se dispõe a cuidar de alguém, ele deveria refletir sobre essa frase. Você que está me vendo hoje, você que está me ouvindo hoje, você que possa estar me ouvindo tão longe do dia atual hoje, na terça-feira, possa estar me vendo na quinta ou um outro ano, nem em 2021, você tem que refletir sobre isso. Se você gosta de cuidar, eu fico imaginando que você tem que refletir seriamente sobre essa frase: eu só posso cuidar bem quando eu cuido de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que quando a gente cuida de nós mesmos, ao abrirmos mão de um tempo para se cuidar, isso vai nos manter saudáveis. Isso vai me manter sadio, isso vai me manter são. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus ele deseja exatamente que você que cuida, que você seja são. Afinal de contas, Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego, porque se um cego tentar conduzir outro cego, eles vão cair no abismo. E essa questão do cuidado, eu imagino que seja a mesma coisa. E pensando nisto, pensando nessa questão de cuidar, pensando nessa questão de cuidado e pensando no que Deus imagina a respeito disto, e falando que Deus ele gostaria que você cuidasse de você também, eu me lembrei de um texto que é tão conhecido, um texto que ele é um clássico da Escritura Sagrada, que quando nós entramos na comunidade cristã e quando nós fazemos parte, passamos a fazer parte de uma igreja cristã, esse é um texto que a gente ouve muito, que é o texto de João 3,16, quando Jesus ele tem aquele encontro com Nicodemos à noite. Nicodemos vai encontrar com Jesus, e lá existe um diálogo entre Jesus e Nicodemos, e num determinado momento do diálogo, Jesus então vira para Nicodemos e diz esse texto que você, e cita isso que você conhece, cita esse texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha o amor de Deus e o desejo de Deus cuidar. Deus deu o seu Filho para cuidar de todos, para abraçar a todos. E eu me lembro também de um texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, quando na conversa de Deus com a nação de Israel, e usando o profeta Jeremias diz assim: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então, por ser o nosso Pai, por ser o nosso Deus, eu tenho certeza que Deus ele deseja que a gente siga os seus passos. Do mesmo modo como Jesus se encarnou, a palavra se encarna, o Logos se encarna, o Verbo se torna um ser humano e ele vem cuidar das pessoas. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, eu fico imaginando que Deus então ele tem esse mesmo desejo, que a gente cuide das pessoas. Agora, eu não sei quanto a você, mas no meu coração eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida, que Deus também deseja que a gente cuide da gente.
E aí eu poderia elencar algumas coisas, e por que Deus gostaria que nós cuidássemos de nós mesmos? O apóstolo Paulo, por exemplo, você vai se deparar com Paulo dizendo assim que o cuidado com o corpo físico, ele não tem tanto valor. Então você vai encontrar com pessoas que vão dizer para você só disso, não, tem que cuidar de si mesmo, tem que fazer exercício, e tem que fazer, é bom, é saudável. Mas o que eu fico imaginando, de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais gigante, de uma maneira muito mais realmente valorosa, é que o Senhor Deus, o meu Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos deu vida, Ele nos deu a vida, Ele é o doador da vida, a graça da vida veio por meio dEle, Ele nos deu o Espírito Santo. Então, diante disso, Ele nos deu também, além do Espírito Santo, Ele nos soprou o Espírito, porque todo homem é Espírito, todo ser humano tem aí dentro de si um Espírito. Você que está me vendo, você tem não só o seu lado humano, o lado da carne, porque a carne, o Senhor Jesus disse assim, que o Espírito ele está preparado, mas a carne ela é fraca. Mas você tem um Espírito e foi Deus que deu. Então Deus ele gostaria que nós cuidássemos sim da nossa saúde, Deus gosta que a gente cuide de nós, mas principalmente na visão que eu tenho, e desculpe se eu estiver equivocado, é uma humilde opinião, eu entendo que Deus, o principal para Deus é que a gente cuide do nosso caráter, que Deus cuide da nossa vida espiritual. Porque aí pensando nisto, eu aprendi algumas lições, ouvindo pastores pregar, vivendo a minha vida, vivendo algumas experiências, e eu tenho para mim o seguinte, essa questão de cuidar bem de mim para cuidar dos outros, eu só posso cuidar dos outros se eu cuido bem de mim, eu só posso cuidar bem se eu cuido em primeiro lugar bem de mim, eu fico pensando por algumas razões que eu digo isso. Em primeiro lugar, eu não tenho nada a ensinar, eu não tenho nada a acrescentar na vida de alguém, se aquilo que eu estou tentando ensinar, ou aquilo que eu ensino, tentando ou ensino, ou aquilo que eu acrescento ou pretendo acrescentar, não servir em primeiro lugar para mim como lição em minha vida verdadeiramente. Em segundo lugar, a verdade que eu anuncio, se ela não for uma verdade libertadora na minha vida, ela não é uma verdade que vai libertar alguém que me ouve. Aí você pode dizer, pode acontecer? Até pode, não é uma regra 100%, mas as pessoas começam a perceber, de repente, que aquilo que você está dizendo, a verdade que você anuncia, não é uma verdade nem para você, então a sua palavra, ela começa a ser uma palavra como uma palavra com não autoridade. Lembra quando Jesus ele começa a pregar, e aí as pessoas ouvindo a mensagem de Jesus, eles diziam assim, poxa, esse cara, este homem, ele prega com autoridade, ele não prega como os escribas, como os fariseus. Em terceiro lugar, a transformação de vida que eu anuncio tem que ser uma transformação em mim em primeiro lugar. E aí eu fico olhando para Jesus, eu entendo assim, você quer agradar a Deus, você pretende agradar a Deus, olhe para Jesus, olhe como Jesus reagia em todas as situações, e os evangelhos estão repletos de lições para você, para mim, para nós estudarmos, para a gente nos encontrarmos com essa questão de agradar a Deus. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vejo sempre Jesus ensinando aos seus discípulos, aqueles homens pescadores, coletores de impostos como Mateus e outros com outras funções, com outro estilo de vida, mas Jesus mostrando para os 12, depois mostrando para 70 e depois para um grupo maior. Eu sempre vejo Jesus ensinando que ele precisava cuidar das pessoas. Ele precisava cuidar de gente. Então, quando eu olho para Jesus e vejo Jesus cuidando, eu fico imaginando no meu coração e na minha cabeça que Jesus ele deseja que a gente também cuide. E Jesus, ele também ensinou, quando ele já ressuscitado, lá em Mateus 28, que é um texto que todos nós citamos também, clássico da Escritura, como João 3,16, quando Jesus disse assim, ide façam discípulos de todas as nações. Agora, o que Jesus está ensinando que para fazer discípulos, eu preciso ser discípulo primeiro. E era o caso dos discípulos de Jesus. Eles já haviam se tornado discípulos com todas as imperfeições, com todos os cacuetes que eles tinham, com toda a situação e com toda a instrução que eles tinham, que precisava ser aprimorada por Jesus e por meio do Espírito Santo. Agora, o que eu entendo a respeito disso? Eu entendo o seguinte, para cuidar bem de um casal, eu preciso viver
isto. Você viu aqui domingo o pastor Ivaldo, a pastora Kátia, pregaram juntos, falaram. A gente, como eu disse, eles disseram isso, eu já tinha dito isso quando eu falei de família. Se vocês acharem que eu e a pastora Valéria e o Guilherme e a Marcela, que hoje vivem debaixo do nosso teto, a nossa família em primeiro grau ali, vive uma vida perfeita e somos perfeitos, nós não somos. Disse também, olhar para o pastor Evaldo, não somos perfeitos, mas nós buscamos o quê? Agradar ao Senhor e ser exemplo e cuidar daquilo que nós temos. Então eu só posso cuidar quando eu cuido do meu casamento. Eu cuido bem de casais quando eu cuido bem do meu casamento. Por exemplo, também o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de filhos, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, eu só posso falar de educação de filhos quando eu tenho como um exemplo ter cuidado e cuidar bem dos meus filhos. Paulo diz assim, que governe bem a própria casa, 1 Timóteo 3, 4, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. E eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo, quando ele, dizendo aos filipenses, escrevendo a sua carta aos filipenses, no capítulo 4, no verso 9, Paulo fala uma coisa que eu acho muito forte, muito verdadeira e com muito significado para nós cristãos. Quando Paulo fala, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticar, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu posso cuidar de vocês, porque eu estou cuidando bem de mim. Paulo não é daquele tipo que fala assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Paulo não permitia isso dentro da vida dele. Aliás, Paulo, ele foi uma pessoa que foi um grande exemplo de homem de Deus, que se converteu ao Evangelho e foi transformado radicalmente. Houve uma metanoia na vida de Paulo, houve uma transformação. Então o que Paulo está dizendo, que a gente tem que ser exemplo, ou seja, eu cuido bem de mim, para depois cuidar de alguém. E a primeira lição que eu vejo aqui, essa questão de aprender o bom cuidado, aprender as boas lições do bom cuidado, eu vejo olhando para Jesus, e quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto ele era cuidadoso com os seus discípulos. O quanto Jesus expressava carinho, atenção com aqueles 12 que ele cuidou, enquanto ele viveu ali naqueles 3 anos junto com ele no seu ministério, ele cuidou de todos eles. É lógico que Pedro, Tiago e João carregavam uma proximidade maior de Jesus, talvez não porque Jesus fosse um Deus que fizesse acepção, porque eu acredito que ele não era assim, porque até a Bíblia nos traz essa informação que Deus assim não o faz, mas talvez porque Pedro, Tiago e João foram aqueles que estiveram mais próximos dele, foram aqueles que se dedicaram mais. E o texto de João, no capítulo 13, no verso 1, nos diz assim, que ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou, ou amou-os até o fim. Olha a dedicação que Jesus, e eu fico pensando assim, como ser humano, Jesus tinha limitações, como por exemplo, ele não conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele não conseguia. Como ser humano, como o homem, Jesus, como o Cristo histórico, não o Cristo eterno, mas o Cristo histórico, Jesus não conseguia, era impossível, ele tinha essa limitação. Outra limitação que talvez Jesus tivesse, e eu digo sim, ele tinha, ele não conseguia acompanhar muitos de perto. No máximo 12 ele cuidou, os 70 já foram multiplicando cuidados, outras pessoas foram cuidando, mas eu olho para Jesus, nesse texto de João, eu vejo Jesus sempre demonstrando o seu cuidado, eu vejo Jesus amando, eu vejo Jesus abraçando, eu vejo Jesus acreditando, eu vejo Jesus dando uma chance, eu vejo Jesus guardando os discípulos, guardando as pessoas, preservando para que eles fossem curados, para que eles vivessem uma vida sarada, para que eles fossem felizes. E eu imagino que Jesus, ele age assim, ele seja assim, porque ele conhece as nossas dores. Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece tudo que você passa, o seu sofrimento, Jesus sabe das tuas angústias.
Jesus sabe dos teus sofrimentos, Jesus sabe de tudo isso, porque Ele veio habitar em nós, no nosso meio, realmente para nos resgatar, ou resgatar tudo aquilo que nós tínhamos perdido por conta do pecado. Jesus, Ele se manifestou, gente, para cuidar do nosso ser. Jesus, Ele se manifestou para trazer a luz sobre aquele afeto, sobre as coisas que nós perdemos quando o pecado habitou na alma do homem. O Senhor Jesus, Ele se manifestou para que a gente pudesse recobrar a capacidade de amar e o desejo de ser amado, porque tem muitas pessoas que nem desejo de ser amado tem mais por tantas lutas. O que Jesus fez, quando Jesus ele se manifesta, Jesus, como a gente olha aqui nesse texto, Ele se manifestou para corrigir na vida dos homens a tentativa falhada que eles tiveram de buscar o que faltava, mas eles buscavam o que faltava fora do alvo correto, fora do alvo original. Por exemplo, é o caso de Zaqueu, é o caso da mulher samaritana, porque quando eu olho aqui para essas pessoas que tinham um desejo de ser amado, eu poderia multiplicar os exemplos. Marta e Maria, quando Marta, eu disse isso recentemente, ansiosa, e ela vai até Jesus falando, poxa, minha irmã não quer cuidar, e Jesus falou, ela escolheu a boa parte. Jesus estava trabalhando e recobrando, e tentando tirar de Marta, extrair de Marta o que tinha de melhor dentro dela, Zaqueu e essa mulher samaritana. Então Jesus, Ele vem para corrigir essa tentativa falhada, que o homem tentou, buscou de todas as forças, ou com todas as forças, buscar o que eles tinham perdido, no caso de Zaqueu e no caso da mulher samaritana, por exemplo. Jesus veio para cuidar dos homens e ensinar que eu e você precisamos fazer isto. Esse cuidado de Jesus, ele é tão presente que lá na oração sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 12, Jesus ele mostra o quanto Ele cuidou dos seus discípulos, o quanto Ele cuidou das pessoas, o quanto Ele se preocupou com as pessoas, o quanto Ele tinha essa mentalidade de cuidar. A gente trabalha hoje, nós somos uma igreja que estamos tentando fazer com que a nossa igreja se torne uma igreja realmente que todos amem e trabalhem com células, porque na célula eu cuido de alguém. Uma igreja que realmente é uma igreja que incorporou a visão celular, é uma igreja que não olha para o pastor e diz assim, é o pastor que tem que cuidar. Não é uma igreja que olha para o líder do grupo, lá na época que eu não me converti, grupo da mocidade, e é ele que tem que cuidar. Não, é todo mundo encarna esse personagem, encarna esse papel, porque quando ele entra na presença de Deus, ele olha para Jesus, o que ele descobre, o que ele aprende, o que ele é confrontado pela palavra e por Jesus, é que Jesus cuidava. Jesus, ele veio para cuidar, Jesus veio para resgatar, Jesus veio para recobrar o que o homem tinha perdido, e como discípulos de Jesus, nós precisamos fazer o mesmo. Agora, eu não posso de forma alguma, é isso que eu pretendo até o final que você entenda, fazer isso simplesmente sem que eu cuide de mim mesmo. E nesse texto de João, no capítulo 17, no verso 12, diz assim, quando eu estava com eles, fazendo referência à sua estadia, à sua permanência ali na amizade com os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e olha o que Jesus diz, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, exceto Judas Iscariotes, exceto ele que tomou um caminho porque ele desejou aquele caminho. Portanto, então, eu preciso sempre entender uma coisa, Jesus, ele cuidava, Jesus, ele cuidou, e como discípulo eu preciso cuidar. Agora, eu preciso aprender também que esse cuidado com a gente, eu cuido bem, se eu cuido bem de mim, quando eu olho para Jesus, eu vejo isso claramente no exemplo de Jesus, é como ele vivia sob a dependência de Deus. E é aqui que entra o grande lance. Como as pessoas costumam dizer, o X da questão se resolve aqui, porque eu olho para Jesus e eu vejo o exemplo de Jesus, como ele dependia de Deus. O texto de Lucas, capítulo 4, que é uma história que também é reproduzida e é contada no livro de Mateus, também no mesmo número de capítulo 4, sobre a tentação de Jesus no deserto, diz assim, Lucas 4, 1, 2, Jesus cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão, Jesus foi batizado no Jordão, lá ouviu
ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer, o meu filho amado. E aí Jesus sai daquele ambiente, Jesus vai até o deserto, ele vai guiado, ele vai direcionado pelo Espírito ao deserto, e durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, ele nada comeu no fim daqueles dias, e depois ele teve fome. A história você conhece, não é aqui o fórum aqui em questão, eu não vou trabalhar sobre isto, falar sobre a tentação, mas quando eu olho para isto, eu olho como Jesus, ele nos deixa o exemplo que ele tem que cuidar dele. Eu preciso cuidar de mim, eu quero cuidar, isso é muito bom, eu desejo cuidar, isso é positivo, mas eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter o meu tempo com Deus. A missão de Jesus, como diz Lucas 19:10, quando tem aquela história do Zaqueu, lá o ponto central do evangelho de Lucas, o que o livro de Lucas nos ensina, o evangelista, está lá em Lucas 19:10, que era salvar os perdidos. Em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus sabia, e Jesus não era bobo, Jesus ele conhecia, e Jesus ele recebeu uma missão do Senhor Deus, quando ele se manifesta, e para alguns é muito difícil compreender isso, eu até reconheço que é difícil alguns entenderem, para a gente às vezes entender, mas o homem Jesus, o Cristo histórico, que eu sempre gosto de ensinar, aquele que nasceu do ventre de Maria, aquele que morre na cruz, aquele que tem data de nascimento e data de morte, não o Cristo eterno que estava lá antes da fundação do mundo, como diz a palavra, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Deus Criador, porque diz João, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele que criou tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabia que Ele estava em guerra, e que Ele estaria em guerra com todas as forças espirituais da maldade. E aqui que é o grande detalhe, quando eu me proponho a cuidar, eu tenho que saber, eu estou lutando uma guerra que é travada e é pesada, e Jesus sabia disso, ele sabia que Jesus sabia, melhor dizendo, que Satanás se levantaria muitas vezes contra ele. Satanás não ficaria prostrado, Satanás não entregaria de mão beijada a mercadoria, como um dia ouviu o reverendo Caio Fábio pregar lá na década de 80, que Satanás é do tipo que você faz um pagamento, e olha, aqui não quero que você confunda com aquela história que eu já ouvi pastores falando isso, e com toda humildade, não quero ficar corrigido, mas está errado, pastor dizer que nós pagamos um preço para Satanás. Não, eu não paguei nada para Satanás. Aliás, Jesus, né? Jesus pagou. Não, Jesus não pagou, porque na verdade Jesus não devia nada para ele. E o nosso pecado também não era contra Satanás, o nosso pecado era contra Deus. A nossa dívida não era contra o diabo, era contra Deus. Nós contraímos uma dívida porque nós pecamos contra Deus. E aí então, ele sabia de tudo isso, Satanás fez tantas coisas. Agora, 1 João 3,8, João, o discípulo do amor, ele fala isso na parte B do versículo: por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus ele veio para cuidar, só que ele sabe que ele tem uma guerra, ele sabe que a guerra é ferrenha, ele sabe que ele precisa depender do Pai. Agora, gente, eu me assusto quando eu encontro algumas pessoas que leem a Bíblia, ou pelo menos dizem ler a Bíblia, e pessoas que estão dentro de uma igreja, e que dizem cultuar, e que dizem ter um momento de oração, que eles querem enfrentar e cuidar de peito aberto das pessoas, sem cuidar de si mesmo. Sem oração. Se Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Deus que é poderoso, que se encarna como homem, Jesus, como homem, ele não abria mão do momento de oração e depender de Deus, ainda mais a gente. Jesus sabia que o que estava em jogo era a nossa alma, era a alma dos homens que estava em jogo, era a vida dos homens que estava em jogo. Só que Jesus, antes de enfrentar essa batalha, Jesus ele vai para o deserto. E Jesus vai impelido pelo Espírito Santo. E talvez alguém diga assim, mas foi o Espírito que levou ele, é verdade. Só que ele, como homem, ele obedeceu à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus. Quantas vezes Deus fala comigo e eu não obedeço a Deus? Quantas vezes Deus fala com você e você não obedece a Deus? Jesus estava atento, o que eu preciso é de atenção. Então ele vai até o deserto, ele vai para se revestir, ele vai para se equiparar, ele vai porque ele sabia que ele ia enfrentar uma guerra
intensa, uma guerra ferrenha, e ele precisaria estar preparado. Então, quando eu olho aqui para Jesus, ele sabia que ele ia cuidar, ele sabia que ele ia amar, ele sabia que ele ia encarar religiosos, ele sabia que ele ia ter que fazer coisas que os religiosos não entenderiam, pessoas não iriam aceitar, ele sabia de toda a crise que ele enfrentaria, ele sabia do medo que ele ia sentir quando ele estava no horto, ele sabia de todas as coisas, mas ele vai para cuidar dele mesmo, e quando ele cuida dele, o cuidado que eu quero dizer aqui hoje, eu quero que você entenda, eu cuido bem, se eu cuido bem de mim mesmo, eu estou falando do cuidado que eu preciso ter de mim mesmo, em relação à minha vida espiritual, em relação àquilo que eu sou com Deus, em relação àquilo que eu tenho com Deus, a vida que eu tenho com Deus, e Jesus me ensina isso. Quando ele cuidava da relação dele com Deus, ele estava cuidando de si mesmo. Jesus, gente, ele veio para dar a vida em resgate do ser humano, e olhando para isso, eu vejo quanto isso ganha sentido, quanto isso é uma coisa que dá significado à minha vida e à tua vida. Uma caneta, já vi exemplos assim simples, uma caneta, se ela não escrever, ela não adianta, ela foi fabricada para escrever, ela tem que escrever. Um cristão, ele foi feito para ser discípulo de Jesus. Um cristão, ele foi criado, ele foi chamado para este caminho, para ser alguém que seja um pequeno Cristo, que realmente seja a luz. Jesus disse isso, meus irmãos, você é luz do mundo, você é sal da terra. Ninguém pega uma luz, acende uma luz e esconde debaixo da mesa, não, coloca num lugar bem alto para iluminar toda a casa. Vocês são luzes, e nós temos que entender isso. Em Mateus 20, 28 fala assim, que ele não veio, ele veio para dar a vida em resgate de muitos, é isso que diz, tal qual o Filho do Homem não veio para ser servido, mas pelo contrário, ele veio para cuidar, ele veio para resgatar, mas antes ele precisou cuidar de si mesmo em relação a Deus, a vida que ele tinha com Deus, e Jesus expõe essa verdade, que em primeiro lugar, aquele que cuida deve cuidar de si mesmo, e esse cuidado demonstra e é demonstrado por Jesus a mim e a você, pela vida de oração sistemática que ele tinha. Quantas vezes nos evangelhos você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai encontrar Jesus orando? Quantas vezes? Jesus passava horas em oração. Eu me lembro quando eu era mais garoto, eu me lembro que o pastor Moisés, da Igreja Voz da Verdade, houve um período que eu tinha muito contato com eles, muito contato. Eu os tenho em grande estima mesmo. O Carlos fez meu casamento em Batatais, e é uma pessoa que eu tenho bastante carinho por ele, e pela família, pelo Zé, por todos. A gente perdeu o contato na nossa correria, cada um para um lado, correndo, fazendo a mesma coisa, mas a gente não se viu mais. Eu me lembro que uma vez o pastor Moisés falou assim para mim, ele me chamava de Caio, e ele falou assim, Caio, vem orar comigo, você está de férias, vem orar comigo aqui na igreja. Eu falei, eu apareço para orar um dia com o senhor. E eu me lembro que eu fui, um dia eu apareci, e quando eu cheguei lá, o Zé Luiz disse, ele deixa o portão só encostado, você pode entrar que ele vai estar orando lá. E eu cheguei, quando eu olhei lá embaixo, a igreja, ela parecia um pouco assim, um cinema, que ela tinha uma descida. Quando eu olhei, o pastor Moisés estava ajoelhado num colchão velho, ele estava orando, e eu me lembro, irmãos, eu cheguei lá, era mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, e eu fiquei orando, e passou 1 hora, passou 2 horas, e daqui a pouco eu me levantei e fui embora. E aí um outro dia, depois de muito tempo, eu não falei nada disso para ele, ele falou assim para mim, Caio, você não vai vir orar comigo? Você falou que vinha. Eu falei, pastor, eu fui, mas ele não me viu, porque, e aí falando com o Carlos disse assim, olha, ele se ajoelhava, ele orava 5, 6 horas, porque ele aprendeu que uma guerra, ela só é vencida se a gente seguir o modelo do mestre, porque ele aprendeu que para cuidar bem, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Eu preciso, você precisa. Alguém disse assim que Jesus morreu e Jesus viveu em oração. Não tem algumas coisas que as pessoas falam assim, você já ouviu isso? Por exemplo, você conhece alguém, um vizinho, que ele começa a se enveredar por um caminho de drogas, por um caminho de roubo, aí você fala assim, esse cara em uma hora ele vai morrer. Ou ele se converte, as pessoas falam, ele morre. Quantos que morreram? Quantos? Então, a vida que o ser humano leva, geralmente, a forma de viver é a forma que a pessoa vai morrer, na maioria dos casos.
E Jesus, pegando o exemplo de Jesus, alguém disse assim que Jesus morreu como ele viveu. Jesus morreu como ele viveu. Só que Jesus morreu como viveu, porque Jesus ele era um homem de oração. E quando você abre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, no verso 46, o Senhor Jesus fala assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Jesus estava em oração. Morrendo, Jesus estava em oração. Na hora da morte dele, ele estava em oração. E os evangelhos vão expor essa prática de Jesus, e esse costume de Jesus, esse hábito de Jesus saudável, de orar a vida inteira. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, então, ele vai orar. Antes de ele fazer alguma coisa, ele vai demonstrar a mim e a você quanto ele dependia de Deus. Em todo o ministério de Jesus, ele manteve essa prática de cuidar dele mesmo. E por último, gente, eu vejo uma coisa importante aqui também, nessa história de você cuidar bem, para cuidar bem de outros. Quando eu olho para Jesus e sigo os exemplos de Jesus, tanto de cuidar de pessoas, como cuidar de si mesmo, existe um resultado que ele é praticamente garantido. Ele é garantido. É só correr por abraço agora, como dizia um professor meu de administração. É só correr para o abraço. É que, na verdade, o nosso cuidado, ele produzirá muitos frutos. E o texto que você conhece também muito bem é João 15,5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Olha aqui, gente, sem mim, nada vocês podem fazer. E o nada é cuidar. Sem Jesus, eu não posso nem cuidar. Eu vejo muitos com desejo de cuidar. Isso é bacana. Isso é positivo. Muitos têm esse desejo. Mas muitos não querem cuidar de si mesmo. Muitos não desejam cuidar de si mesmo. Alguns porque acham que não precisam. Chegaram no estágio que, não preciso mais. Ou talvez outros, em segundo lugar, eles não perceberam, eles não conseguiram perceber o quanto eles precisam de cuidar de si mesmo. E outros não conseguem enxergar o peso que é cuidar de alguém e a guerra em que você se intromete quando você vai cuidar de alguém. E o cuidar aqui, e por isso que eu disse que até o final você entender, cuidar de mim aqui é cuidar da minha vida espiritual, é cuidar daquilo que eu sou diante de Deus, daquilo que eu tenho como propósito de agradar a Deus e atender o propósito e o chamado de Deus para a minha vida. E quando a consciência do cristão, a consciência humana caminha nessa direção, que só cuida bem quem cuida de si mesmo, e mais, ele começa a descobrir que ele só pode cuidar bem porque ele vai viver exatamente como Jesus viveu. E aí você pode perguntar, mas como que Jesus viveu? Ele viveu sob a dependência de Deus. O tempo inteiro Jesus viveu sob a dependência de Deus. Ele viveu sob a dependência do amor de Deus. E ele viveu em terceiro lugar caminhando com Deus e desejando caminhar com Deus toda a sua vida. Quando tudo isso aqui que eu vejo em Jesus ganha espaço dentro da gente, é só aí que eu e você a gente pode gerar frutos. Frutos que vão permanecer, frutos que vão ser para a glória de Deus, frutos do amor, frutos de carinho, frutos de paz, frutos de generosidade, frutos de companheirismo, frutos de tantas coisas boas que é só o Espírito Santo que faz isso dentro da gente. Portanto, hoje o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você. Você quer cuidar? Cuida de você. Cuida de você. Só que o cuidar de você hoje, que o Espírito Santo está falando, é cuidar da minha relação com Deus. Quando eu prezo por isso, eu posso cuidar de alguém. E eu concluo dizendo assim que Jesus, Ele nos chamou para seguir os passos dEle. É isso que Jesus nos chamou. Qual que é o motivo de eu ser chamado por Jesus? Eu entendo que o motivo é seguir os passos dEle, é repartir com os outros aquilo que eu recebi. Eu não posso guardar para mim, só para mim, como um tesouro que eu acho e escondo. Não, eu tenho que repartir. E quando eu reparto, o Senhor e o Espírito Santo sempre vai me dar. Repartir amor.
repartir carinho, repartir cuidado com aquele que ainda não teve um encontro consigo mesmo, não teve um encontro com a felicidade tanto desejada, como a mulher samaritana. Quando eu disse para vocês assim que Jesus ele veio resgatar, e Jesus veio ele salvar, e veio transformar o ser humano, para que o ser humano corrigisse aquela rota de buscar o encontro da felicidade nas coisas, e recobrar aquilo que realmente... aquilo que Deus deu ao homem, desde o início, para o homem ser feliz, quando o homem foi colocado no paraíso, quando ele vem para corrigir, e eu citei o exemplo da samaritana e Zaqueu, ele queria corrigir porque as pessoas estavam buscando alguma coisa que fosse gerar felicidade. Talvez você está que nem o Zaqueu, porque o Zaqueu ele queria a felicidade do dinheiro. Só Jesus enxergou que Zaqueu, ele precisaria juntar o desejo, o sintoma que ele tinha, o sintoma era o dinheiro que ele estava ali passando a mão, roubando, cobrando mais impostos. Só quando ele encontrou com Jesus, que Jesus viu que aquilo era a forma que ele achava que ele seria feliz, e aí Jesus se apresenta a ele para que ele fosse feliz de verdade, e aí ele entende, agora se eu fiz mal a alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. A mulher samaritana, por exemplo, quando ela encontra com Jesus, se encontra com Jesus, tem um encontro com Jesus, Jesus enxergou o que nenhum homem enxergou. Os homens que se aproximavam dela achavam que poderiam se aproveitar dela pela história que ela tinha, só que no fundo o que ela tinha era um desejo de ser feliz, e ela só teve essa felicidade quando ela encontrou com Jesus. Então ao cuidar dessas pessoas, Jesus elevou ao primeiro plano aquilo que estava à margem de todos, aquilo que ninguém via: o coração sofredor de Zaqueu, a sede da mulher samaritana, e mais, o amor daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lembra dela também? Que Judas falou assim: poxa, que desperdício, podia pegar todo esse dinheiro aí, esse perfume tão caro, e dar aos pobres. E Jesus falou assim: os pobres vocês sempre terão com vocês. O que ela fez já me preparando para a minha sepultura, para o meu sepultamento. Eles não entenderam muito bem o que Jesus dizia. O cuidado de Jesus era o cuidado do ser. O cuidado de Jesus era o cuidado de resgatar aquilo que deixou de existir no decorrer do nosso existir, aquilo que foi se perdendo ao longo da nossa vida. O cuidado de Jesus, e isso que eu quero que você aprenda também, que é extremamente importante. Jesus entendeu isso. O cuidado de Jesus tinha como objetivo maior revelar aquele que era o único que poderia resgatar tudo aquilo que tinha perdido, que era Deus. Eu só posso cuidar bem quando eu cuido bem de mim mesmo, da minha relação com Jesus, porque aí eu começo a entender que o meu cuidado ele tem que ter como objetivo maior o objetivo que Jesus tinha, que é revelar na vida dessa pessoa, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios, que é o ministério da reconciliação, é reconciliar os homens com Deus. Eu preciso revelar o Deus que pode transformar a vida das pessoas. Jesus sabia que Deus era o único que poderia reconectar o ser humano e a essência que ele tinha, a essência que ele teve um dia. Só Jesus podia mostrar para eles o caminho, que Deus era o único que poderia reconectar o homem com Deus, essa essência perdida com o Senhor Jesus, e matar a sede interior que eles tinham. Ou seja, Jesus revelar a Deus. E por último, Jesus ele cuidou de muitos. E Jesus, ele tem um desejo que eu e você também cuidemos, de muitos. Só que para a gente cuidar de muitos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E esse cuidado, ele tem a ver com vida com Deus, vida de oração, vida na presença de Deus, do seu jeito, da sua forma. Eu costumo pensar que não tem regra, a regra é o teu coração, a regra é a verdade que você expressa diante de Deus. A regra é aquilo que você realmente é, a sua nudez diante de Deus. Porque eu posso fazer uma oração com palavras tão belas, tão lindas, mas estar tão distante de Deus. O exemplo daquele publicano e do fariseu que sobe ao templo para orar e diz tantas coisas boas que ele fazia, dava dízimo, orava, fazia isso, fazia aquilo outro, jejuava, e o outro bate no peito e fala assim: olha, eu não sou um miserável pecador. E Jesus fala: este desceu justificado. Então não existe regra, o que existe é um coração que tem que ter sede e desejo de Deus hoje e sempre. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus.